Como regular meu id e curar falta de propósito da minha alma. Hoje o consultório aberto está dramático. Solte a vinheta, Brunão. Muito bem, começando o consultório Alberto, esse programa de terças e sextas-feiras aqui no YouTube. Então já se inscreva neste canal e ative sinos, dê like, compartilhe e comente no fim do vídeo o que você achou desta pataquada aqui. O título do e-mail é isso que vocês ouviram. Como regular meu id e cura falta de propósito da minha alma. E curar, eu imagino. Quer dizer, esse sujeito tem algum conhecimento, ele já leu alguma coisa sobre propósito, sobre id. Você vê que tem certas pessoas que têm um pouco de contato com essas coisas, mas este é o problema, às vezes, de se estudar de maneira completamente autodidata, sem nenhuma base por trás, né, uma base anterior que vai te fazer entender certas coisas. E às vezes a compreensão desses conceitos sai um pouco esquisitas. Então ele está perguntando como regular meu id. Eu vou pressupor que ele está se referindo a regular a concupiscência, tá? O apetite concupiscível, vontades de prazer. Regular o id. Eu nunca ouvi falar no termo regular o id. O id é uma realidade, é um termo do Freud, né? Seria aquela parte meio animalesca, bem inconsciente, que você não precisa ficar alimentando para ela existir. Então é a inclinação para descanso, inclinação para comida, para devassidão, animalidades de todo tipo, preguiça, procrastinação. Seria aquela inclinação para manutenção a qualquer custo de um estado de conforto e de descanso. E o fim a qualquer custo também de qualquer estado de desconforto ou de dor, ainda que ela seja mínima. Então este rapaz diz o seguinte: Olá, Tiago. Sou um homem de 20 anos do interior de São Paulo. Estou sofrendo com algo que me persegue desde os meus 11 anos de idade. Um id muito desregulado e falta de propósito. Id muito desregulado. Nos últimos anos não consigo ter compromisso comigo. Ele abre um parênteses e bota parar de me masturbar, ir para a academia, estudar e acordar cedo. Sou movido por pequenas ondas de motivação que duram menos que um mês. E sempre que isso passa, volto a estaca zero. Muitas pessoas nesse estado atualmente. Além de ser movido por vontades momentâneas, como ir à balada e me arrepender de ter ido. E recompensado com bebidas para esquecer a merda que eu fiz e ficar feliz novamente. Ou ficar com alguma guria por carência. Ou a famosa gloriosa da madrugada. Só quero parar de ser um M e conquistar virtudes de um homem de verdade. Ele botou homem com H maiúsculo aqui. E obrigado pelos conselhos. Pessoas como você me tiraram da ignorância e do fracasso iminente. Olha, você não saiu da ignorância, pelo que você está dizendo aqui. Então não me agradeça ainda. Continue por aqui, talvez isso acontecerá. Eu espero que seja muito em breve. Tá bom? Eu vou chamar você de Pitoco, tá? Esse é o nome que você vai ter aqui no nosso e-mail. Então o Pitoco tem 20 anos, ele mora no interior de São Paulo, ele sofre com um id muito desregulado. Ou seja, essas vontades meio animalescas que querem coisas prazerosas, né? Então, masturbação, preguiça, não ir, né? Ele começa na academia e para, ele estuda e ele começa a estudar e para, ele começa a acordar cedo e depois para. Então, todas essas coisas têm uma vida muito curta, porque ele é movido por pequenas ondas de motivação. Então, eu gostaria de exigir um pouco nesse momento das habilidades técnicas de Bruno, meu editor. E queria que ele colocasse na tela um esqueminha que eu passo para vários pacientes meus e que é de muito fácil compreensão, tá?
Qual é o esquema, ou seja, qual é o modo de vida, o modo de compreender as coisas que a maior parte da população tem hoje em dia? Aí você bota aqui primeiro, Brunão, o que tem que acontecer? Você bota uma letrinha E aqui, ó. Vou botar um E de emoção, tracinho. Um tracinho com uma setinha. P de pensamento, outro tracinho de que, da letra Q, quem eu sou. E aí esse que vai sair 3 tracinhos, um na diagonal para cima, um reto e um para baixo. Esse de cima aqui vai ser trabalho, então um T, o do meio F, família, e o de baixo R, relacionamento. Daí esses 3 vão novamente descambar em um só, então eles vão voltar a ser um só. Então esse de baixo vai fazer assim, o reto vai continuar reto e o de cima vai na diagonal para baixo, voltando a ser um só. E no final, a última letra é A, de ação. Então, é através dessa espécie de equação que 99, eu não sei, eu não vou chutar uma porcentagem exata, mas eu chuto mais de 90% da população vive a sombra, né? Vive a luz. A luz não dá para dizer porque não é uma crença muito iluminada, é uma crença meio sombria mesmo. As pessoas vivem à sombra, debaixo da sombra deste engano, desta ignorância acerca do que precisa acontecer para eu agir. Qualquer um que se guiar por este esquema aqui, que foi desenhado na sua tela, sofrerá imensamente e terá o mesmo destino de Pitoco, esse sujeito aqui, que nos digita este e-mail. Inclusive, se você quiser comunicar-se com este programa e ter a sua história aqui lida durante algum consultório aberto, você pode mandar um e-mail com a sua situação para tiago.consultórioaberto@gmail.com, tá aí na sua tela. Mande o seu e-mail, você também. O que é motivação? Motivação, o que é comumente chamado de motivação hoje, né? Então, existe um significado, digamos, filosófico do que é motivação, né? Quais são as suas motivações, tipo, uma motivação pessoal para estar fazendo o que você está fazendo, se é uma motivação, o quê? Espiritual, cristã, enfim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o uso coloquial, moderno do termo motivação, que é a empolgação para fazer coisas. O ânimo, a vontade que surge para fazer aquela coisa antes de você fazer a coisa. Existe uma crença, seja ela consciente ou não, mas existe uma crença muito arraigada, principalmente em jovens, de que para eu fazer algo, eu tenho que estar sentindo vontade de fazer algo de maneira prévia. Então, o que é essa motivação que tanto é citada hoje em dia, principalmente por jovens? Pô, eu quero me motivar, né? Eu quero... Né? Então eu vou começar na academia, eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer, Bruno? Eu preciso ir lá e treinar? Não. Eu preciso me motivar. Eu preciso um motivacional do Ramondino. Eu preciso um motivacional do Cariani. Gente, se você quer se tornar um vencedor, você tem que ser uma pessoa forte. Não desista. Tem que ficar escutando essas coisas para você mexer na sua motivação. E mexer também, sabe no quê? No seu mindset. A sociedade do mindset, né? Então eu mudo o meu mindset, aí eu mudo a minha motivação, ou seja, aquele esqueminha que tá desenhado aqui, né? Primeiro eu mudo lá a minha emoção, motivação é uma emoção, certo? Motivado. Então primeiro eu corrijo o meu ambiente emocional, aí depois eu corrijo o meu ambiente mental, que é mindset, não, mentalidade de campeão. E daí tem o quê? O que é o quê? Depois que já tá resolvido emoção e pensamento, aí eu parto pro quê? Quem eu sou? Eu quero ser um fisiculturista. Então eu começo. Já viu, Bruno, aqueles moleque que pesa 50 quilos e usa uma camiseta regata de fisiculturista, aquela bem fininha, cavadinha, que vem até o peito aqui, e ele sai andando assim, ó. Ele sai andando assim na rua com as asas abertas. Ele tem uma marra do caramba. Ele corta o cabelo igual o do Ramondino. Ele corta o cabelo igual do fisiculturista favorito dele.
Ele começa a andar com poses e fala de um jeito, usa certas gírias, ou seja, ele começa a emular quem ele queria ser para produzir um efeito de ser quem ele queria ser. Lê do engano. Então essas três coisas já estão organizadas. Minha emoção, meu pensamento, quem eu sou. E aí vamos partir para essa trifurcação que é trabalho, família e relacionamento. Se tiver tudo bem com o meu trabalho, se meu chefe não me der nenhuma lenhada naquela, né, um puxão de orelha naquela semana, se a minha família estiver me apoiando nas minhas causas, e se no meu relacionamento a minha namorada gosta de mim, eu tenho uma namorada que me apoia nas coisas. Depois que tudo isso aconteceu, eu faço. Quando tudo está organizado, eu vou lá e vou pra academia. Que maravilha! É muito gostoso ir pra academia motivado. É muito gostoso ir pra academia com mindset de campeão. O problema de, digamos, adorar este Deus chamado emoção, de ser um devoto da emoção, é que, naturalmente, as emoções humanas, isso já foi dito aqui no consultório aberto, mas eu falo quantas vezes for necessário, porque vocês precisam introjetar isso de uma forma que isso não fica nem mais dúvida, que o modo de vocês enxergarem o mundo já tem que ser esse, por padrão, tá? Emoções e pensamentos têm, né? Nosso ambiente emocional, nosso ambiente mental, eles têm como característica inata a constante flutuação, a constante mudança. São ambientes altamente cambiantes. Não tem dia que você acorda com a cabeça agitada, naturalmente. Não tem dia que você acorda com a cabeça, parece que tem uma névoa mental. Por que você acordou assim? Porque é assim mesmo. Suas emoções não tem dia que você acorda mais para baixo, ou mais neutro, ou mais para cima. Eu gosto de usar o exemplo da setinha do que jogava o Winning Eleven, Bruno. Quem é velho que nem nós, jogava o Winning Eleven antigo. Sim. Não sei se tem hoje em dia nos jogos, mas o cara... Vamos ver como é que tá a setinha do cara nesse jogo. Aí tá pra cima, tá no médio, tá broxando. Emoções, pensamentos têm essa característica de estar sempre mudando. Portanto, não são guias muito confiáveis. Imagina você confiar numa pessoa que vai mudar de opinião daqui 5 minutos. Significa que a opinião dela já neste exato momento não tem muito valor. Porque você sabe que ela vai mudar daqui 5 minutos. Então o que ela fala agora, né? Quando a gente conhece uma pessoa e que a cada 5 minutos ela muda de opinião, você não espera ela mudar de opinião pra falar, tá, então agora eu não acredito em você. Agora, nessa opinião atual, você já não acredita, você sabe que ela vai mudar. Você sabe que ela tá... É circunstancial aquela opinião. Não é uma coisa que a pessoa realmente tá... Tem pessoas que são voláteis e a gente não confia nessas pessoas. Agora, quando essa volatilidade tá dentro da gente, nas nossas emoções e pensamentos, a gente confia. Ou seja, essas porra duram um mês mesmo. Motivação. Começa na academia. Agora eu vou mudar minha vida. Agora eu vou ficar um maromba. Agora eu vou fazer dieta. Agora eu vou treinar todo dia. Eu vou estudar como é que treina direito, né? Vou abrir o YouTube, vou ver os melhores treinos. Treino do fulano de tal. Vou aprender a fazer. Vou anotar minhas cargas aqui no Excel. Hoje eu peguei isso aqui, aí eu vou anotar a planilha. Isso é muito gostoso, mas dura um mês mesmo. Essa motivação. A brincadeira começa quando isso acaba. O problema é que se você continuar seguindo esse esquema aqui, que o Bruno vai botar de novo na tela, né? Se você continuar seguindo esse esquema, você vai parar. Porque você vai falar assim, pô, perdi minha motivação de treinar. Ou seja, se pro A acontecer, né, ação, primeiro tem que acontecer o E, primeiro tem que estar organizado emocionalmente, organizado psicologicamente. Uma vez que esse E e esse P de emoção e pensamento se desregularem, o A não pode acontecer. É um requisito básico tudo isso aqui acontecer, né, para a ação acontecer. Isso é exatamente o oposto do que tem que acontecer. A primeira coisa, e agora a gente vai fazer o esquema correto, Bruno. A primeira coisa que precisa acontecer é a ação. O foco inteiro da vida de uma pessoa, né? Quando o foco da vida de uma pessoa é a ação, as coisas, o resto, se organiza por consequência. Então, usando o exemplo do fisiculturista, se eu quero me tornar um fisiculturista, é um moleque de 15 anos lá, Bruno, ele quer virar um fisiculturista, ele quer virar o próximo Sibam. Ele precisa fazer o quê?
ele precisa sentir-se como o Siban, ele precisa pensar como o Siban, ou se ele treinar, comer, descansar e injetar como o Siban, isso já será suficiente. O nosso corpo físico não liga se você está treinando pensando igual o Siban ou se você está treinando, pensando em qualquer merda. Se você fizer se o treino for igual, né, nas duas opções, né, o seu corpo não sabe. Então, assim, eu tenho que sentir-me um fisiculturista primeiro, para depois começar a treinar. Pensar como um fisiculturista. Aí tem o quê, né? Agir como um, né? Quem eu sou. Eu tenho que me portar como um fisiculturista antes de ser um. Ou é melhor que eu só faça as ações que um fisiculturista... Eu faço o que um fisiculturista faz. E não ter a mentalidade dele. A mentalidade vem porque ele começou a tomar aquelas ações. Então, se eu caguei pra motivação, eu vou acordar e aí requer um pouco de coragem. E não tem caminho fácil para isso, infelizmente. Você que tá ouvindo isso aqui, você vai ter que entender que é justamente quando acaba a motivação e quando o pensamento não está muito de acordo com você fazer aquilo, é que a brincadeira começa. É que você vai, né, separar ali meninos de homens. Se você é um menino ainda e não tá pronto para isso, você pode dar esse passo, ter a ousadia de dar esse passo e falar, ok, minha motivação acabou, seja para fazer um curso, né? Todo mundo conhece alguém assim, né? Você entra num curso na faculdade e tranca, e entra em outra faculdade. Fica 6 meses, tranca e entra em outra faculdade. Fica 3 meses, tranca. Entra no emprego, fica 3 meses, desiste. Por quê? Porque acabou a fonte de prazer. Então, a pessoa que quer sentir prazer emocional, prazer, né, mental, agrado, aquela coisa da novidade. Aí quando acaba e vira só um negócio, uma obrigação, um compromisso, que é aí que de fato você vai desenvolver-se como ser humano, a nível de personalidade mesmo, aí o cara abandona. É uma espécie de visão da vida de um parasita. Todas as situações nas quais eu estou enfiado, eu preciso estar sugando coisas. É um raciocínio intuitivo, principalmente para um jovem que é meio ignorante, não sabe, ninguém falou, ninguém ensinou, às vezes não teve pai. É muito intuitivo. Eu não posso também culpar, crucificar tanto assim quem pensa desse jeito, porque é realmente muito intuitivo. É óbvio que é intuitivo, né? Porque assim, se eu sugo muito mais do que eu dou, é muito intuitivo pensar que com o tempo eu vou ter uma espécie de acúmulo. Tá entrando mais do que tá saindo. Não é assim que a gente pensa na nossa conta bancária, por exemplo, não? Coisas mais materiais. Sim. Se tem mais dinheiro entrando do que tem saindo, com o tempo passando vai acontecer o quê? Um acúmulo. Então, no nosso mundo físico, a gente tem essas, digamos, esses exemplos. Na despensa da minha casa, se está entrando mais compras do que está saindo, do que eu estou usando, fazendo comida, a minha despensa vai ficar progressivamente mais cheia. Se eu estou comprando mais roupa do que estou jogando roupas fora, o meu guarda-roupas vai se enchendo de roupas. É um raciocínio que a gente é meio induzido a ter pela própria maneira como as coisas funcionam no mundo físico, certo? Certo. Então é muito intuitivo a gente trazer esse raciocínio do mundo material para as coisas da alma. Mas lá não é assim que funciona. E você deve ter uma capacidade de discernimento de falar, pô, eu tentei aplicar uma regra de uma dimensão noutra e aqui não funcionou. Então aqui, aí você fica dando murro em ponta de faca, não. Então agora eu vou tentar de novo. Então agora sim vai funcionar. Agora eu vou aplicar de novo a mesma, né, o mesmo raciocínio e agora vai funcionar. E não vai funcionar. Então tá na hora de entender. Essa dimensão, ela é o contrário. Quanto mais você tem uma postura de sugar, de reter mais do que você dá, mais vazio você vai se sentir. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você se dispuser a doar de si mesmo para as coisas e botar em segundo plano o seu prazer e a sua satisfação, você vai ter satisfação e sensação de completude. Então ele fala aqui, ó, sou movido por pequenas ondas de motivação, ou seja, quando ele sente aquela emoção, quando tá tudo correto aqui, ele sente essas ondas de motivação, ele faz as coisas, para de se masturbar, vai pra academia, começa a estudar, começa a acordar cedo. Quando passa essa onda de motivação,
algo acontece de desordem nesse primeiro ponto, que é o mais importante na vida desse cara, que é o erro de emoção. E ele fala, bom, sem isso, aquilo não acontece, que é a ação. E aí ele para. Então, voltando para o raciocínio, que seria o correto, né? Seria baseado em o que a gente fala aqui de Platão, de Aristóteles, de virtudes e tudo mais. Ok, é gostoso treinar motivado, tá? Mas se isso não acontecer, eu vou continuar fazendo as ações de um fisiculturista. A nível de treino, descanso e comida. Se eu fico fazendo isso durante 1 ano, 2 anos, como eu vou me sentir? Eu sei que, sei lá, nos últimos 2 anos eu treinei todos os dias, descansei só no dia de descanso, já que já era proposto mesmo no meu treino, mas nos dias de treino eu treino todos os dias. Mesmo em vários dias eu não estando com um pingo de vontade. Eu tenho essa repercussão na minha memória. O que eu vou sentir de mim mesmo? Um vencedor, né? Tem várias batalhas das quais eu saí vencedor. Algumas eu até posso ter perdido e tudo, mas a maioria delas da maioria delas eu saí vencedor. O que eu vou pensar de mim mesmo? O que eu vou sentir de mim mesmo? Se um cara age como um fisiculturista por anos, a nível de treino, alimentação e descanso, e tomar veneno, não vamos ser trouxa e hipócrita aqui também, quem eu vou ser daqui 3 anos? Um fisiculturista. E aí esse resultado de quem eu serei, o meu jeito de vestir vai ser talvez modificado, o meu jeito de falar, o meu jeito de me portar, porque meu porte físico mudou, então meu jeito de andar vai ser um pouco diferente, meu jeito de falar vai ser mais confiante. Você vê, eu não produzi esse jeito diferente de falar antes dos resultados. Então, eu quero ser um cara respeitado. Então eu vou falsear um jeito de falar. E vou começar a falar desse jeito. Com as pessoas. Eu vou ser um Peaky Blinder, uma pessoa fria, uma pessoa seca, e as pessoas vão me respeitar mais. Não. Você foca nas ações. As ações dão resultados. E por consequência, esses resultados, essa vivência prática, vai te alterando em certos pontos. Você começa a olhar diferente para as pessoas. Você começa a se comunicar diferente. Você começa a andar diferente, a se portar diferente. Mas de forma a ser uma evolução natural, espontânea. Nada é falseado quando você torna as ações o centro e a coisa mais importante da sua existência. E é óbvio que com esse quê, né, modificado, quem eu sou vai estar modificado pelas ações. O resto, que é trabalho, família e relacionamentos, vai gerar aprovação para você. Porque as pessoas vão estar vendo um vencedor andando por aí no mundo e vão falar, tá, bom, aplauso. Agora, isso não tem que acontecer antes de você mostrar seus resultados. Isso é querer sugar antes de dar. Essa postura sanguessuga nunca é tolerada. Por sei lá o quê. Por Deus, pelo mundo, pela natureza, pela alma humana, pela psique. Não interessa o que a gente use de termo. O fato é que pessoas com essa postura de sugar sempre, né, de ser agradado, de sentir prazer, para depois, se eu estiver muito bem nutrido de prazer, de motivação, de tudo, aí eu vou lá e faço. As pessoas que têm esse tipo de raciocínio, esse tipo de crença de que isso tem que acontecer, elas sofrem muito. Eu tenho pacientes que falam isso. Pacientes acima do peso, por exemplo. Comecei a treinar. Treinei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu vou fazer a sessão com a pessoa e falo assim, e aí, como é que tá lá na academia? Tá indo todo dia? Parei de ir. Por quê? Não consegui. As pessoas falam isso na minha face. Sem a menor vergonha, sem o menor pudor. Por que você parou de ir? Porque eu não consegui. Me explica como você não conseguiu. Teve um dia que eu cheguei do trabalho e já era tipo 5:30 da tarde. Aí eu cheguei em casa, eu tava tão cansado. Eu deitei, comecei a ver uma série. E aí quando eu vi, eu tava deitado e tava tão cansado, tão preguiçoso, com tanto sono, que eu não consegui ir. E isso me pega um pouco. E eu falo isso diretamente, abertamente com os meus pacientes individuais, na cara da pessoa. E eu falo isso aqui no consultório aberto também, porque o consultório aberto, né, é uma extensão do meu consultório. Então eu tenho esse dever de falar na cara também. Eu não acredito nem em nenhum pingo, nenhuma palavra do que você tá falando. Como assim você não conseguiu?
tinha alguém com uma arma na sua cabeça, tipo, alguém prendeu sua perna na cama e falou, não, um cadeado, não vai sair daqui. Uma arma, se você se levantar, ih, rapaz, não consegui. Ou então, porra, fiquei preso na minha casa, minha chave quebrou na porta, fiquei preso, liguei pro chaveiro, o cara demorou lá, chegou 11 da noite, a academia já tava fechada, não consegui ir. Beleza, né? Moro no 37º andar e o elevador quebrou na minha torre. Eu não consegui treinar, 37 andares. 37, eu ainda ia questionar, por que você não desceu essa merda de escada? Mas, tudo bem, tá, não consegui. Ok, não conseguiu. Agora, você ficou deitado no seu sofá e você tá me dizendo que você não conseguiu? Pera aí, bicho. O primeiro passo para conseguir qualquer desenvolvimento, ainda que mínimo, no quesito autoconhecimento, gerenciamento de emoções, né? O primeiro passo, sabe o que é? É falar a verdade. Primeiramente para si mesmo e segundo para o seu terapeuta. Eu não caio em mentira de menino mimado. Talvez você engane a si mesmo, talvez você engane seus amigos. Pô, tava treinando tão bem, agora eu não consigo mais ir porque eu tô triste. Talvez você engane sua mãe, seu pai, você não me engana. E no fundo você sabe que você também não se engana, porque no fundo você sabe que você tá mentindo. Qual é o motivo de você não ter ido? Você não quis. Então você fala pra mim assim, eu não fui porque eu não quis. Eu não fui porque eu tenho uma crença infundada que eu tirei sei lá de onde, de que primeiro eu tenho que receber a recompensa pra depois fazer o meu esforço. Mas sabe por que as pessoas não admitem isso? Porque aí resolve. Aí eu não vou poder ser dramático mais, porque aí eu vou tomar responsabilidade pelas próprias coisas. Não vai ter esse drama na minha vida mais, que é o que me faz sentir vivo, sei lá. Às vezes o ego da pessoa se desenvolveu através do drama, então ele, pra sentir vivo, pra sentir que tá com a identidade dele ainda ativa, ele tem que ficar produzindo dramas o tempo inteiro, produzindo fracassos pra voltar pra zona de conforto que ele tá acostumado, que é da vítima, do coitadinho. Ah, eu não consegui mais uma vez. A pessoa tá apaixonada por esse personagem de coitado que ele declama este texto trágico que ele ajoelha no chão e fala, eu não presto, eu não consigo, eu quero deixar de ser um merda. Aqui, ó. Quero parar de ser um merda e conquistar virtudes de um homem de verdade. Ele clama, ele brada aos céus este drama. E a maior parte das pessoas, cara, isso é uma coisa muito triste, mas que eu também não posso deixar de falar, a maior parte das pessoas não quer deixar de ser dramáticas. A maior parte das pessoas quer continuar envolvidas nos seus dramas pessoais né, o ciclo de culpa, depois vício, depois culpa, depois vício, e assim por diante. Então, assim, só quero parar de ser um merda e conquistar virtudes de um homem de verdade. Nem nessa frase eu acredito. Porque eu acredito que a imagem que você tem de virtudes de homem de verdade é aquele herói, não sei o que. Você quer colher os frutos de ser esse cara. Se você pudesse apertar um botão e aparecer amanhã no mundo como esse cara, sem ter feito nada, você faria. Você burlaria. Eu tenho certeza absoluta que você passaria qualquer um pra trás. Que você fingiria ser esse cara se você pudesse. Mas esse tipo de coisa não dá pra fingir. Esse tipo de coisa você tem que batalhar. Então, assim, ó. Nos últimos anos eu não consigo ter compromisso comigo. Você vê como é que ele fraseia? Como é que ele coloca aqui? Eu não consigo ter compromisso comigo em termos de parar de me masturbar, em termos de ir pra academia com consistência, estudar com consistência e acordar cedo com consistência. Ele falou que ele não consegue. Como se tivesse alguma coisa que é mais forte do que a vontade dele, impedindo ele de fazer, e ele simplesmente não consegue. Apesar de tentar muito, ele não consegue. Eu não tenho dó de quem tá nessa situação, porque quem tá nessa situação é mentiroso. E eu não gosto de mentiroso, eu não confio em gente mentirosa, eu não me compadeço de gente mentirosa. Tá nessa situação por merecimento. Tá me dizendo que se você tá deitado e não tá conseguindo ir na academia, se você simplesmente levantar e for, alguma coisa vai cair um raio e vai te matar, tipo, você não vai conseguir?
Tá me dizendo que você nunca teve um dia de desânimo que você levantou e fez? Vamos tirar a prova? Esses esquemas que eu botei aqui, o primeiro e o segundo, que seria o certo, que a ação vem primeiro, né? Vê se não é assim que funciona. Se tinha um dia que você tava procrastinando, deitado, sem fazer porra nenhuma, sabendo que você tem que fazer, né? Então você tem um compromisso. Pô, eu queria treinar, eu queria fazer esse compromisso comigo mesmo. E aí vem aquela coisa, aquela preguiça, aquela procrastinação, aquela vontade de ficar no celular. Aí você fica assim, puta, tô procrastinando, que droga, não sei o que. E aí no meio dessa procrastinação você vence aquilo, você dá um pulo da cama, do seu sofá e fala, foda-se, agora eu vou. E você vai. Ou seja, se mesmo com emoções e pensamentos não estando num cenário ideal, a ação acontece, você hackeou o jogo, você virou o jogo. Você, né? A ação que estava lá em último lugar, você virou e agora está em primeiro lugar. Então, independentemente do que você está sentindo ou pensando, você agiu. Certo? Você tem que entender isso. Como é que você se sente depois? Você já teve dias de procrastinação que você venceu e foi pra academia, Bruno? Sim. Então, depois que você tá com a emoção ruim, pensamento ruim, e você ainda assim teve o heroísmo de levantar e fazer o que tem que fazer, quando você volta, como fica as suas emoções? Como você se sente? Sensação de vitória, né? E o que você pensa de si mesmo depois disso? Maneiro, consegui. Então é uma pequena vitória que vai ficar armazenada agora na sua mente. Foi uma repercussão de eu consigo. E essas repercussões de pequenas vitórias que a gente adquire no dia a dia, fazendo as coisas que tem que fazer, por que não é bobeira o negócio do Jordan Peterson lá de arrumar seu quarto? Porque por mais bobo que seja, cara, é uma pequena vitória. É um reforço que você dá pra sua mente de quando pintar uma merda, eu vou conseguir dar conta. Então, se você tem uma quantidade, um acúmulo grande o suficiente dessas pequenas vitórias, você automaticamente se torna uma personalidade mais robusta, mais confiante. Você não vai precisar falsear uma confiança. Como ter mais confiança? Aí lê livro de MGTOW, PUA, essas porra de falsear comportamento pra soar confiante. Isso não dura. Isso é criar uma casa numa fundação de areia. Vai ruir, vai cair. Não adianta. Nunca vai adiantar. Não dá pra enganar a sua alma. É impossível. Agora, se você consistentemente faz o que tem que fazer e foca a sua atenção em ação, e foda-se o que eu tô sentindo, e foda-se o que eu tô pensando sobre mim ou sobre as coisas, os meus julgamentos internos sobre as coisas. Tipo assim, igual os caras mandam e-mail aqui, Bruno, no consultório aberto anterior de as pessoas da minha faculdade são muito burras, eu não tenho nada a ver com elas, não sei o que, então eu não falo com elas. Ou seja, o que eu estou pensando é o que dita as minhas ações. Então, o meu discernimento, o meu julgamento, que é uma bosta de discernimento, né, de um moleque que nem sabe porra nenhuma ainda, é o suficiente para ele não falar com essas pessoas. E ele tinha que priorizar o quê? O que é a normalidade dentro daquela situação? A normalidade de você estar na faculdade é conversar com as pessoas, ter uma boa relação, ainda que de educação. Oi, bom dia. Opa, beleza? Tudo... De ter uma relação pelo menos normal. Apesar do que a sua mente julgadora e soberbinha e infantil está pensando. Então você sempre deve priorizar a normalidade de ação em vez de o ideal de pensamento, o seu julgamento. Então você vê que na situação do Brunão, por exemplo, que eu falei, a ação feita sem se preocupar com emoção e pensamento regulou emoção e pensamento. Aumentou a qualidade de emoção e pensamento que ele tinha sobre si mesmo. Ele começou a se sentir melhor consigo mesmo e começou a pensar melhor de si mesmo. Porque ele agiu. É assim que funciona. Quem espera que o contrário aconteça, eu tô deitado aqui sem treinar porque eu tô sem motivação. Minha motivação acabou. Então você não tá entendendo rigorosamente nada. E você já tem um cara de 20 anos, já era pra ter entendido isso. E eu vou te dizer, já era pra ter entendido isso com 7 anos. Que a mãe acorda pra ir pra escola. Tô com sono. E o que a mãe vai falar? O pai? Não interessa. Levanta e vai. Então a criança vai ter que lidar com existe algo dentro de mim que quer fazer tal coisa, mas ao mesmo tempo existe tal coisa que tem que ser feita independente de como eu tô me sentindo. Então ele vai começando a perceber que o que tem que ser feito é mais importante do que como eu estou me sentindo. Isso é pra aprender criança, bicho. Então, se você ainda não aprendeu isso, comece a ser mais duro consigo mesmo, cara. Seja essa figura mais dura e rígida consigo mesmo que você não teve, tá? Seja rígido consigo.
Entenda que é a ação que muda. Se você conseguir aplicar esse esquema de baixo, né? Primeiro o A, depois o E de pensamento, depois, o E de emoção, depois o P de pensamento, depois o Q, que é quem eu serei, e depois o resto, você meio que hackeou esse negócio. Você vai conseguir fazer o que você quiser. Se você entender que só as ações importam. As ações são a semeadura que você faz no seu, né, inconsciente, lá na sua mente, que depois vão germinar e vão ser a realidade psicológica. Então, se eu quero uma realidade psicológica confiante, frutífera, eu tenho que ter plantado as sementes corretas. Quais são as sementes corretas? Ações que aconteceram independentemente de eu estar me sentindo para baixo ou estar pensando coisas ruins. Tipo, não vai dar certo. Eu tenho esses pensamentos. Pra que eu tô treinando? Eu nunca vou ser que nem o Schwarzenegger. Eu nunca vou ser que nem o fulano. Tem esses pensamentos de derrota, né? Mas eles são produzidos por essa estrutura que quer que você fique no conforto. E arruma argumentos o tempo inteiro na sua cabeça para você voltar pro conforto. Para, nem precisa. Tá? Fica aí. É óbvio que é uma constante luta, de certa forma. Não é uma luta violenta de reprimir essas vontades. É apenas de reconhecer a vontade da preguiça. O desejo pela preguiça, pelo conforto. Simplesmente reconhecer na sua mente e decidir não obedecer. Não tem que ser uma luta, uma coisa violenta. Tipo, eu não quero mais ter preguiça. Você não pede isso. Do mesmo jeito que ela surgiu sem você pedir, ela também vai embora sem você pedir. Em algum momento ela vai. Lembra? Emoções são cambiantes, são flutuantes. Você não tem que desejar não sentir coisas negativas. Você tem que desejar conseguir agir mesmo quando você está dentro de uma realidade, né, de emoções meio para baixo, de pensamentos meio para baixo. Resumindo, volta a sua atenção para o fazer. É isso que vai mudar a sua realidade emocional, psicológica e depois, por consequência, a sua realidade material. Quem se atrai por você, que tipo de pessoa se atrai por você, quanto de dinheiro você recebe, né? O mundo vê qual valor o mundo te vê e está disposto a te entregar em dinheiro em troca do seu conhecimento, do seu esforço, do seu trabalho. É assim que a banda toca. Esse pensamento aqui é de menino que tá achando que vai vir um herói salvar ele. Um herói chamado motivação eterna. Ele acha que em algum momento ele vai estar deitado e vai vir um prazer tão grande em fazer as coisas que ele vai engajar nessas ações porque ele tá sentindo tão bem. Ele vai achar um propósito. Né? Nem propósito. Os caras não sabem o que significa. O que é... Tiago, como achar o meu propósito? Quando me perguntam isso, como achar o sentido da vida? Eu já sei do que o cara tá falando. O que ele tá querendo dizer, na verdade, ele não tá querendo saber como achar um propósito dele. Achar o propósito é através de dificuldade, através de engajar numa ação dia após dia, e quando ela se tornar insuportável, você continuar fazendo ela. E tava fazendo aqui, estudando piano, comecei a estudar. Aí começou a ficar chato, aí eu vi que não era meu propósito, né? Aí eu parei, porque se fosse o meu propósito, eu não ia sentir esse tédio que eu tô sentindo. Porra, quem te falou essa merda? Qualquer coisa, principalmente o seu propósito, você vai ter que ter uma dedicação e um esforço miserável para aquela coisa virar. Vai chegar um ponto que vai ficar insuportável. Primeiro você demonstra que você é digno de ter um propósito e depois um propósito lhe é fornecido. Primeiro você tem que se mostrar digno. Você não ganha um propósito que cai do céu. Então quando o cara faz essa pergunta, eu já sei o que ele tá querendo dizer. É assim, como eu posso encontrar uma atividade na qual eu vou ter prazer infinito um prazer, né, uma fonte infinita de prazer, e com essa fonte eu vou poder beber dela para sempre e ser a pessoa mais feliz do mundo, e eu vou ficar repetindo esse ato prazeroso que ao mesmo tempo me dá prazer, que me dá retorno financeiro, me dá uma carreira, e eu nunca paro de sentir prazer. Você tá se referindo à droga, cara. É crack. Isso é crack. Heroína. A atividade que eu vou fazer e sentir prazer todas as vezes que eu fizer. E eu vou fazer isso pro resto da minha vida e ser feliz. E eu vou ter achado o meu propósito. Isso é raciocínio de cracudo. Cuidado. Daqui uns meses você pode estar na Cracolândia com esse pensamento. Não é isso que é propósito. Como em quase tudo na sociedade hoje em dia, isso também é uma palavra que foi distorcida até um grau de, né, através de uma
sei lá, de uma crueldade, uma maldade, de uma distorção tão grande até virar o contrário do que significa de verdade. Quero achar o meu propósito. Não. Você quer achar uma atividade que é fonte inesgotável de prazer para você ficar num estado de criatura, sentindo prazer sabe, de porco no chiqueiro, tendo orgasmos frequentes e eternos e nunca parar de sentir conforto. É isso que você quer. Você quer ser um porco no chiqueiro. E é óbvio que você não vai conseguir. Tá? Comece a focar nas suas ações, elas vão produzir um estado emocional e mental e material positivos com o tempo. Seja constante nas suas ações, mesmo quando as emoções e pensamentos estão dizendo o oposto. Esse é o consultório aberto de hoje. Um grande abraço para o Pitoco, esse sujeito aqui. Se você quer enviar o seu relato aqui para ser lido no consultório aberto, mande aí thiago.consultorioaberto@gmail.com. Estamos aqui todas as terças e sextas-feiras ao meio-dia. Não se esqueça de se inscrever. Gostou desse vídeo? Comenta. Dá uma ajuda aí no engajamento. Certo? Até a próxima e tchau, tchau.